Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 23. E hoje, cara, eu acho que eu vou tentar fazer dois personagens, tá bom? Tentarei. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá e a gente vai estudar a palavra de Deus juntos, ok? Aqui é o Gabriel que vocês estão vendo, mas a gente conversou sobre e se tudo fosse diferente, ok? Vamos lá. O Gabriel que queria que fosse tudo diferente, tá bom? Pessoal, tem alguém correndo no escuro? Pessoal da mídia aí, não sei se deu certo, porque eu avisei super em cima da hora. Você tem como colocar uma fotinho aí para mim, por favor? Please. Cada um, enquanto eu vejo se vai dar certo, cada um, querido, tem uma expectativa no coração. Não estou entendendo. Não, gente, eles sabem lá. Aí, ó. Eita. E se fosse tudo diferente, né? E se eu morasse nessa casa, cara? O que vocês me dizem? Tem alguém aqui que não queria morar nessa casa, cara? Né? Para mim ia ser bem bom, cara, porque minha sogra mora comigo, então eu poderia morar de um lado, ela ficava lá do outro, né? Teria suas vantagens, tá bom? Próxima foto. Acho que eu trocaria minha Spin 2013 nesse carro, né? Seria massa. Hã? Não? Se tudo fosse diferente, se minha mulher também pensasse diferente, beleza? Fica a dica. É só para convencer a andar nesse carro, entendeu? Ela podia pensar, olha, conversível. Vai lá, a próxima. Alguém apaga a luz onde está a Amanda lá atrás, por favor, para ficar nos... E se tudo fosse diferente, né? E se ele fosse igual a mim? Fica a dica, né? Eu não seria feliz, beleza? Tá bom? Atira isso que tá me deixando depressivo, beleza? Cara, a gente sempre pensa, e se fosse diferente? Você nunca pensou? E se eu tivesse nascido de forma diferente? Nascido, deixa eu corrigir, né? Nascido de forma diferente. Todo mundo nasceu da mãe, né? Mas em circunstâncias diferentes, em país diferente, local diferente. E se o meu jeito... Eu queria muito que o meu jeito fosse diferente quando eu era novo. Muito. Queria que mudasse muita coisa. Eu queria ser mais bonitinho quando eu era novo. Né? Viram que não mudou até agora? Mas... Tem tantas coisas na nossa vida que, de vez em quando, a gente fala, e se fosse tudo diferente? Né? Dá para ser tudo diferente? Depende. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje, porque, querendo ou não, a gente está numa super vibe, onde está todo mundo querendo mudar tudo na sua vida, ok? Corpo, cabelo... Né? Eu devia ter botado a foto da Joyce, que vocês não a reconheceriam, porque ela melhorou muito depois que ela me encontrou. Deixa eu contar para vocês. A Joyce... não posso falar o que eu ia falar. Mas a Joyce tinha cabelo bem encaracolado, cara. Isso era outra coisa que eu ia falar. Ela tinha cabelo bem cacheado, alisou, beleza. Cara, a gente faz tanta coisa para ser diferente, né? Hoje nós estávamos vendo um programa à tarde, na TV a cabo de fora, que é um programa que só corrige cirurgia plástica que deu errado. Então, tu imagina o estado da pessoa, né? Ela fez para ficar bom, piorou, e agora tem que tentar voltar a ficar bom. E aí, cara, tem cada loucura. Eu quero aumentar meu lábio, né? Eu quero... eu queria fazer abdominoplastia. Beleza?
Ai, Gabriel, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu já vou incluir isso tudo na palavra de Deus, porque eu estou trazendo para o nosso contexto de hoje. Isso não é de hoje. Se você olhar na palavra de Deus, vários momentos você vai ver que as pessoas queriam que as coisas fossem diferentes. Queria que mudasse as coisas. Quem não tinha filho queria ter filho, porque passava vergonha por não ter filho, não é verdade? Quem não tinha condições queria poder crescer um pouco na vida, para ter uma vida melhor no sentido de comer, vestir. Quem estava preso no Egito queria sair de lá para ser liberto. Quem estava no deserto queria ir embora do deserto para chegar em Canaã. Todo mundo, parece que você vai olhar em todas as histórias, você vai ver que as pessoas queriam ou teriam esse pensamento lá no fundinho. E se tudo fosse diferente? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite, porque essa diferença, querido, ela não pode ser exterior, tá bom? Você já conheceu alguém que, por fora, parece super forte, super tudo, e quando você vai conversar, é um poço de nada? Não tem nada, né? Você conversa, não tem nada. Ou você encontra alguém, né, que você diz, meu, essa pessoa deve ser top. Hoje, a mudança está muito mais externa do que interna. E o caminho bíblico é sempre o contrário. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre mudanças internas que precisam acontecer dentro de nós. Ah, Gabriel, eu queria que tudo fosse diferente na minha vida. Então, que você comece por dentro de você. Que você comece a sondar o teu coração e toda a tua vida, para você poder perceber tudo que pode acontecer diferente. Mateus, capítulo 23, vai falar algo bem interessante. Eu vou relatar algumas coisas para a gente não ler todo o capítulo, mas o versículo 1 vai dizer, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas, os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo que eles vos disserem, porém, não os imiteis em suas obras, porque dizem e não fazem, tá? Se puder trocar a versão aí para a gente, tá bom? Mas a versão NVI vai dizer, obedeceram-lhe e façam tudo o que dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Nós vamos falar hoje sobre a importância de uma mudança interna, tá bom? Eu queria que você prestasse bastante atenção e percebesse que Jesus já começa dando um forte alerta, dizendo, olha, eles têm muitas coisas externas que aparentemente mudaram na vida deles. Mas vocês podem até seguir, ouvir o que eles estão falando, mas não façam o que eles fazem. Tem uma frase de um livro, que é Ensinando para Transformar Vidas, é bem legal essa frase. A frase diz o seguinte, o que você é ecoa com tanta força em meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você diz. Você já encontrou alguém assim? Que a pessoa te fala e parece que teus ouvidos fecharam automaticamente? Você até se esforça para escutar o que aquela pessoa está dizendo, porém, o que ocorre? Parece que nada entra dentro de você. Essa classe de pessoas que está falando aí em Mateus capítulo 23, vai estar falando dos famosos fariseus. E na época, querido, havia algumas características. Eles tinham as franjas da sua roupa, eu vou falar franjas da sua roupa para não achar que é franja, né? Franjas das suas roupas mais compridas. Eles procuravam as primeiras cadeiras, oravam alto para que todo mundo escutasse. Se você olhasse externamente, eram pessoas que você diriam, poxa, são pessoas de Deus. Você olharia para eles e você diria assim, nossa, esse cara é super espiritual. E Jesus já começa o 23 fazendo uma denúncia. Cuidado com isso. Cuidado com uma vida religiosa. Eles sabiam muito bem o que era uma religiosidade.
Hoje nós vamos conversar e eu vou te falar que é possível você orar todos os dias de manhã, 1h30, e ser um religioso, não ter uma vida com Deus. É impossível, Gabriel. Eu vou te provar até o final da nossa conversa que é possível. Você se dizer um cara de oração e ser religioso. É possível você ler a Bíblia todos os dias e ela não trazer uma mudança dentro do teu coração, porque você não acata essas mudanças. É possível você dar tudo que você tem, grandes ofertas, e elas não fazerem parte da tua vida religiosa verdadeira com Deus. Não dá. Eu ia deixar para o final, mas eu já vou te contar que um dos caras que eu conheci que oravam 1h30 de segunda a sexta-feira, ok? Vocês respeitariam alguém que ora de segunda a sexta-feira, todos os dias, religiosamente, rigorosamente, sem falhar, com chuva, sem chuva, com mais pessoas ou poucas pessoas, das 8 às 9h30 da manhã? Eu respeitaria. É um super cara. Vocês respeitariam alguém que todos os dias de manhã ia para a igreja e, além de orar, lia a Bíblia? Acho que eu respeitaria. Vocês respeitariam alguém que se doasse à obra de Deus? Segunda-feira na oração, terça-feira no estudo bíblico, quarta-feira no PG, quinta-feira no culto, sexta-feira no ensaio, sábado nos jovens e domingo no culto? Cara, provavelmente é uma pessoa que busca muito. É chato, mas sou eu. Tá bom? Gabriel, então, você é uma farsa? Não, fica tranquilo, tá bom? Mas eu sei o que é você praticar atos religiosos e o teu coração está distante. É possível que isso aconteça. É possível que você acabe, talvez, se esfriando e fazendo tudo automático. Isso aconteceu durante um período da minha vida e eu te confesso que eu só não me declarava um fariseu, sabe por quê? Porque eu chorava e falava, Senhor, tem alguma coisa errada. Jesus vai trazer esses alertas porque no meio da nossa vida cristã a gente pode virar religioso. Virar um super cara que ora, que lê a Bíblia, que lê um monte de livro, um cara que conhece, que faz, que fala um monte de coisa. E talvez, querido, não está com seu coração centralizado em Cristo Jesus. Eu quero que você pule comigo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje, um pouco mais, para o versículo 19. Versículo 19 vai dizer o seguinte: cegos, cegos, 19, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que está sentado. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do edro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, guias de cego, que coais um mosquito e engolis um camelo. Jesus faz um discurso longo, e ele chega nessa parte porque ele começa a falar algumas coisas bem interessantes, né? Olha, vocês dão o dízimo do endro, né? Vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho,
Isso tudo, querido, é tipo de tempero, beleza? Tipo de tempero ali que tinha. Só que eles negligenciavam tantas outras coisas, como a justiça, a misericórdia e a fé. Por isso eu comecei falando que é possível, sim, que você faça atos religiosos, mas você acabe negligenciando muitas outras coisas muito importantes da Bíblia, como a justiça de Deus, como a misericórdia, a fé. E Jesus faz uma comparação bem interessante. Vocês coam, né? E ao coar, vocês fazem isso para não engolir um mosquito e acabam engolindo um camelo. Um detalhe que é importante você saber, desculpa, o mosquito era o menor animal impuro da relação de animais impuros de Levítico, tá bom? O que acontecia, para nós é engraçado, mas não poderia ter contato com mosquito. E aí era normal, naquela época, eles taparem as coisas com uma toalha ou o que fosse, para que não caísse um mosquito ali dentro. E, além de tudo, quando fosse beber, tá bom? Eles coavam. Por isso que Jesus vai falar aqui, ó, guia de cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Jesus estava fazendo uma referência, dizendo, olha, vocês cuidam de coisas tão pequenas como um mosquito, né? Coam, mas vocês não percebem que estão engolindo o quê? Um camelo. Era como se fosse uma comparação, dizendo, olha, vocês têm cuidados talvez como hortelã, a erva, e as coisas que precisam ser cuidadas e outras coisas relevantes que vocês não têm cuidado. Querido, a nossa vida não pode ser uma vida só de cumprimentos de coisa religiosa. Jesus vai continuar o texto dizendo o que precisa ser feito. 25 diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpando o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus, cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Garrafinha bonitinha, cara. Eu estou com tosse, bronquite, água suja. Se eu devolver essa água aqui dentro, ó, pedir para a Júlia deixar sujinho para mim, cara, por mais que esse copinho esteja limpo, eu não vou poder botar água aqui e tomar. Jesus está falando do interior. A gente pode arrumar as nossas coisas e deve, tá bom? Arrumar as coisas na vida. Você deve dizimar, você deve ofertar, você deve orar, você deve ler as Escrituras, que são a palavra de Deus e nossa segurança. Você deve se aprofundar em conhecimento, leia livros, ouça homens de Deus, mulheres de Deus. Mas a tua transformação não pode ser externa, precisa ser interna. Eu brinquei com vocês, e se tudo fosse diferente, cara, você pode estar numa mansão daquela e ser uma tragédia. Você pode estar pilotando um carro daquele maravilhoso e ser o cara mais pobre da face da terra. Você pode ter dinheiro para fazer uma plástica, ficar como o Rodrigo Hilbert, e ainda ser alguém muito ruim. O que precisa acontecer dentro de nós, querido, é uma transformação interior. Eu brinco, né? Estou gordinho, bababá, né? Cara, eu não moro na casa que eu sonhei morar. Só que eu sou super feliz na casa que eu vivo. Eu não tenho o carro que eu sonhei ter, mas eu sou super feliz com o carro que eu tenho. Nós precisamos entender que a transformação precisa ser de dentro para fora. Jesus vai falar que não adianta limpar um copo por fora, tem que limpar ele por dentro. Jesus continua no próximo versículo fazendo uma declaração bem interessante. Vocês são como sepulcros caiados, lindos por fora, mas por dentro só tem morte e podridão. Lembra quando eu te falei que eu orava 1h30 por dia, todos os dias? Todos os dias, querido. Eu era funcionário
Funcionário? Na verdade, eu era um funcionário da outra igreja. Um tempo, eu trabalhei em outro ministério. E todos os dias de manhã tinha oração. E eu ia porque fazia parte do programa. Vou te confessar que algumas vezes eu dormi, de joelho. E um monte de gente olhando, talvez pensando, ele está orando. Não, eu estava dormindo. Cara, a gente precisa cuidar para a gente não virar pessoas religiosas. Onde nós temos um monte de tarefas, nós cumprimos um monte de coisa, mas o nosso interior não está limpo. Jesus faz esse convite e faz essa denúncia, na verdade, aos fariseus. E ela se estende para nós, sim. Eu falei de mim porque eu queria falar de outros também. Eu conheci pessoas, querido, que se você olhasse externamente, não haveria uma denúncia. Uma. Nenhuma. Só que em algum momento da vida eu descobri coisas que eu não queria ter descoberto. Nós precisamos limpar o nosso interior, querido. Precisa haver uma transformação dentro do nosso coração. Jesus, quando fala tudo isso aos fariseus, eu não estou te chamando de fariseu. Eu estou te dizendo que eu já passei um momento onde os meus valores estavam invertidos. Comecei dizendo que eu nem me declarava um fariseu, como eu também acho que você não é. Só que a gente precisa fazer algumas análises em alguns momentos. Tudo que eu leio, tudo que eu faço, tudo que eu busco, precisa ser para a glória de Deus e não para a minha. Precisa ser para que o Senhor seja engrandecido e não eu. Precisa ser, querido, para que haja uma transformação interna dentro do meu coração. O resto vai ser fruto. Não adianta você vestir uma roupa de crente e não ser crente. Não adianta você querer falar como crente e não ser crente. Não adianta você tentar ter comportamentos que qualquer igreja exija que você tenha, se o teu coração não mudar. Nós precisamos ter uma transformação interna dentro do nosso coração. E isso só pode acontecer através da palavra de Deus, a palavra de Deus vindo e nos lavando, o Espírito Santo vindo e regenerando o nosso coração, transformando a nossa vida para a glória de Deus. E quando que isso acontece? Todos os dias. Eu quero te incentivar nessa noite a todos os dias procurar mudar o teu interior. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que não sei o quê, não faça mais. O limpo, limpe-se mais ainda, é o que a Bíblia diz. E o sujo, suje-se mais ainda. Nós precisamos ter uma transformação no nosso coração dia após dia. Diante da glória de Deus, sabe? Todas as vezes que nós nos reunimos, buscamos ao Senhor aqui, em casa, nós estamos entrando na glória de Deus e nós somos transformados, pelo que entendemos na palavra de Deus, de glória em glória, dia após dia. E que você tenha essa consciência nessa noite, que nós precisamos buscar o Senhor e buscar uma transformação interna, buscar uma transformação do nosso coração, das nossas motivações. É chato, mas cantar bem não resolve. Tocar bem não resolve. Pregar bem não resolve. Dizer que ora tanto tempo não resolve. Precisa ter uma transformação, querido. Dia após dia. Para que não aconteça aquela frase que eu te falei no começo. O que você é ecoa com tanta força em meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você diz. Jesus nos dá essa receita e eu espero que isso aconteça conosco nessa noite. Eu gosto de brincar, vocês sabem disso, durante as ministrações. Eu gosto de a gente fazer coisa diferente. Mas o mais importante de tudo é que o nosso coração seja transformado. Uma vida transformada
pela palavra de Deus, pela presença de Deus. É fácil, não é difícil, tá bom? A gente trocar ideia, eu fazer vocês rirem, não é difícil. O que nós precisamos, em alguns momentos, é parar e refletir. Como está o nosso coração? Não dá para se arrumar todo por fora e por dentro está sujo. Você já conheceu alguém muito perfeito? Perfeito, a sua vida é perfeita. E de repente você fala, não, cara, não é possível. É possível. É possível que você esteja com tudo externamente em ordem e por dentro esteja uma bagunça. Vou recomendar um livro para você que é bem legal. Põe em ordem seu mundo interior. Tem muitas coisas que no nosso interior a gente precisa colocar em ordem. Ah, Gabriel, isso não é uma coisa que o Senhor faz? É, mas algumas coisas somos nós que fazemos. Parar de falar palavrão. Tá bom? Cara, para. Já falei sobre isso uma vez aqui. Eu sei que dá vontade de xingar, cara. Eu sei que dá. Quando eu vendia carro, o que eu mais tinha vontade era de xingar. Carlinhos compactua da mesma ideia, beleza? Eu sei que dá. Mas dá para falar um atribulado, entendeu? Filho de Belial. Fariseu hipócrita. Filho do anticristo. Qualquer coisa que você quiser, cara. Não fala palavrão. Palavras torpes não fazem parte da nossa vida. Não adianta a gente ficar aqui cantando e fazendo um monte de coisa se o nosso linguajar continua como o do mundo, cara. São dessas coisas que eu estou falando. A Bíblia mesmo me dá uma receita que, algumas vezes, eu vou te contar. Algumas vezes eu sei como você está, porque eu sou um super profeta do raio-x, beleza? Sabe aqueles que tem na internet? Olho de raio-x, eu escaneio a tua vida. Você tem um problema. É simples, a boca fala do que o coração está cheio. Super simples. Em algumas palavras tuas, dá para descobrir do que o teu coração está cheio. Não precisa nem ter o dom da revelação que dizem. Cara, a gente precisa cuidar do nosso coração. Gabriel, então você é o cara perfeito. Não. Não sou, você não é, mas a gente precisa buscar uma transformação. Para que nós não nos tornemos, querido, como esses homens. Estou quase terminando e todas as vezes que Jesus vai falar, se você prestar atenção em casa, ele vai dizer, ai de vós. Sabia? Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, ou seja, vocês estão perdidos. E aí eu olho para um outro cara que talvez as atitudes externas dele, se comparado aos fariseus, talvez, não sei. Mas Isaías vai dizer, ai de mim, que sou um homem impuro de lábios. Habito no povo de impuros lábios. Que nós possamos ter esse coração, que nós venhamos a falar, ai de nós, para não ter que ouvir o Senhor dizer, ai de vós. Na verdade, é muito melhor, querido, eu ir para uma oração e quebrar meu coração e dizer, ai de mim, Senhor, eu estou perdido, Senhor, me ajuda. Do que eu chegar diante do Senhor, como o Josimar começou o culto, dizendo, justificado sou, faço tudo certinho. Senhor, estudo muito, Jesus. Leio muito, oro muito. E aí você encontra o publicano que Josimar estava falando. Bate no coração e fala pouquinha coisa, dizendo, sou uma porcaria. Que nós tenhamos um coração quebrantado, contrito. Esse, a Bíblia diz que o Senhor não desprezará. Um coração quebrado diante da presença dEle. Um coração quebrado diante do seu trono. Esses homens dessa época faziam tudo religiosamente correto, mas o seu coração estava longe. A Bíblia vai dizer que esse povo me honra de lábios,
mas o seu coração está distante. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Essa noite eu queria te convidar a fazer uma coisa muito especial. Uma coisa que talvez vai transformar muito a tua vida. Uma coisa que talvez, com o início que a gente começou falando, dizendo, e se tudo fosse diferente? Uma coisa que talvez vai fazer a tua vida ficar diferente. Quebrar o teu coração diante dele. Quebra. Já contei para vocês que tentava suicídio, quebrava caneta Bic, e daí, como era de plástico duro, ficava raspando os braços, porque não gostava de nada de mim, cara. Um dia que eu falei tudo isso para ele, ele não mudou nada. Eu continuei não muito bonito. Piorou a situação porque eu engordei. Tá bom? Mas isso nunca mais me atingiu. Porque não é uma mudança externa. É uma mudança interna, querido. Quando o Senhor transforma o teu coração e quando você faz da tua vida com Deus não uma religião, mas uma vida viva com Cristo, o teu exterior é transformado. Eu estou lembrando de um texto que é maravilhoso, lindo. Um dia, Jesus curou um cego. Jesus cura ele, e é óbvio que ele ficou muito feliz. Queria seguir Jesus, assim por diante. Jesus fala para ele, não, vai para tua casa, tá bom? Fica lá, segue tua vida. E ele volta. Essa mesma turma começa a fazer um interrogatório, sabia? Por que foi curado? Como foi curado? Onde foi curado? Chama os pais, conversa. Chama o cego, conversa. E o cego só declarando, não sei, eu só sei que eu sei que ele me mudou. Só que o que mais me chama nesse texto é que num dos versículos diz que as pessoas começavam a dizer entre si mais ou menos assim, é esse o cego ou não é ele? E isso é no seu retorno. Ele não tinha mudado de roupa, ele era o mesmo cara, mas quando bateram o olho nele, alguma coisa estava diferente dentro dele. Que você busque essa transformação, querido. A transformação dentro do teu coração. Isso acontece se rendendo ao Senhor, rasgando o coração e não as vestes.